Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57. Nessa noite nós vamos ver o capítulo 15 de maneira assim, maior, grande, todo. Mas especificamente eu quero começar com esses 3 versículos. Durante a pregação nós podemos ver os demais. Está escrito, 1 Coríntios 15, 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome mais uma vez aqui, essa noite. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui reunida, que o teu Santo Espírito nos dê esclarecimento da tua palavra, nos abra os olhos e ouvidos espirituais, para podermos entender, Senhor, da tua palavra, da tua vontade, que o teu nome seja glorificado no nosso meio e a tua igreja fica. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana, um amigo querido de longa data, nosso, de alguns aqui presentes, faleceu no auge da sua vida, tinha 56 anos de idade. Uma pessoa que conheci no início da minha conversão. Ele gozou de uma carreira longa, boa, uma carreira profissional. Ele criou várias amizades depois da sua vida, manteve muitas amizades, teve 2 filhos, deixou sua esposa, deixou 2 filhos. Como todos nós, teve muitos erros, muitos acertos. E o seu funeral essa semana, quando foram chamados a falar da sua vida, alguns deram alguns testemunhos. Eu falei com algumas pessoas, mas uma coisa que vários falaram para mim foi que ele manteve-se firme na igreja do Senhor durante quase 34 anos. Pessoal querida, ele no culto que nós tivemos no culto fúnebre, os 4 de nós que estávamos ali presentes, o pastor que estava ali fazendo as exéquias, ele compartilhou conosco uma pequena história desse filho de Deus nas suas últimas semanas de vida. Nas últimas 3 semanas que antecederam a sua morte, ele estava fazendo encontros semanais discipulados com um grupo, estava tendo encontros semanais particulares com o pastor, e ele revelou numa dessas reuniões do grupo discipulado um desejo para o pastor, para um grupo que estava ali, alguém já com 56 anos, mais de 30 anos de vida com o Senhor. E ele disse assim para aquele grupo: gente, olha, eu quero conhecer mais o Senhor Jesus. Eu percebo que, mesmo com tanto tempo, eu conheço muito pouco, e eu tenho muito ainda a conhecer o Senhor. E ele disse assim: eu quero, no restante da minha vida, procurar ter mais intimidade com o Senhor Jesus, conhecer mais, andar com Ele, ter mais experiências com Ele, crescer no seu conhecimento. Esse meu amigo estava animado a andar mais com o Senhor Jesus, seu Senhor, seu Salvador. 2 semanas e meia, quase 3, o Senhor Deus ouviu aquela oração e atendeu da maneira mais concreta possível. Não, o Senhor levou pessoalmente sua presença. Alguém no auge da vida, bem, em boa saúde física, e o Senhor o levou. E ao fim do culto, o dirigente estava ali, dirigindo a congregação, ele disse assim que aquela separação era passageira, que todos nós estaríamos com esse nosso amigo e com Cristo na ressurreição. Esse nosso amigo, ele morreu numa boa fase de chacoalhar com o Senhor, ele morreu na esperança da ressurreição, e nós, os seus irmãos, nós que ficamos aqui, nós também ficamos esperando essa ressurreição, ficamos na esperança da ressurreição. E a morte, meus irmãos, a nossa última inimiga,
ela um dia ela será destruída. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição. Não da forma que a gente ouve falar às vezes na Páscoa, né? Se eu falo sobre a ressurreição na Páscoa, esse assunto ele não está restrito no calendário. Eu quero falar sobre a ressurreição no Senhor Jesus, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso precioso Cordeiro Pascal, ele se entregou para que o seu povo fosse liberto das garras do pecado, de Satanás e da maldição da morte. E na sua morte na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, e na sua ressurreição, nós fomos ressurretos com ele. E, meus irmãos, a doutrina da ressurreição tem um papel fundamental no cristianismo. Se nós tirarmos a ressurreição do cristianismo, nós vamos retirar a essência da obra de Cristo. E é algo tão importante que nos primeiros séculos da igreja cristã, a ressurreição, a pregação, de certa forma, ela estava centrada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 4, versículo 33, nós temos ali alguns relatos das primeiras pregações dos apóstolos. Diz assim, Atos 4, 43, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, estavam sempre dando testemunho. Por quê? Porque sem a ressurreição, a nossa fé ela perde fundamento, a nossa fé desmorona, meus irmãos. A nossa pregação ela passa a ser totalmente inútil, sem poder. Porque sem ressurreição, o cristianismo ele se torna uma religião sem esperança das muitas, dessas religiões que abundam por aí. Não seremos diferentes. Porque se Cristo não ressuscitou, o que resta para nós, meus irmãos, é alguma coisa próxima do absurdo da vida. É uma alegria vazia de prazeres da carne, é uma infelicidade, e no final só resta o horror do túmulo putrefado. Se não há ressurreição, a morte é realmente fim. E o apóstolo Paulo, ele falando para a igreja de Corinto, alguns ali na igreja de Corinto, achavam que a ressurreição era uma doutrina estranha, né? Que não havia ressurreição. O apóstolo Paulo, ele escreve e diz que a doutrina da ressurreição é fundamental. Abre em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver vários textos aqui, 1 Coríntios 15, do versículo 12 ao versículo 19, e ele vai dizer assim, olha, se não há ressurreição, nós estamos perdendo tempo aqui. E ele escreve assim a partir do versículo 12, capítulo 15. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação e vã a vossa fé. E ele diz assim, e somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha o que ele diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição, não há obra de Cristo, não há salvação, não há o que esperar depois dessa vida. A última coisa que nos restará é um túmulo no qual apodreceremos e ali pereceremos para sempre. E se isso, meus irmãos, não é argumento suficiente para nós olharmos para a doutrina da ressurreição, nós devemos lembrar que Cristo não somente ressuscitou dentre os mortos, como Ele mesmo é a ressurreição, Ele mesmo. Porque se nós negamos a ressurreição no cristianismo, nós estamos negando o próprio Cristo, porque Ele afirma lá em João 11:25 o seguinte, disse-lhe Jesus,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nega a ressurreição, nega a esperança, nega o próprio Cristo. Essa é a esperança nossa, a esperança do cristão. E é nessa esperança que faleceu esse nosso amigo. E todos nós que estávamos ali presentes choramos a sua ausência. Mas ao mesmo tempo, como cristão, nós cobramos forças ao lembrar que em Cristo a nossa alegria, ela não se limita a essa vida, ela é completa. Porque um dia nós seremos ressuscitados. Um dia estaremos todos juntos com o Senhor. E aquela alegria ninguém poderá tirar de nós. Então, dito essas coisas, meus irmãos, quando eu penso na ressurreição, eu confesso que tem uma pergunta que me incomoda, né? Como nós falamos da ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar um pouco isso com os irmãos. O que nós sabemos? Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, pela obra na cruz. Sei que Ele nos livrou da ira divina pelo seu sangue. Também sabemos que Ele nos libertou do poder da morte. E em sua ressurreição Ele nos outorgou eterna salvação. Isso nós sabemos. A pergunta é: com que finalidade Ele fez isso? Com que finalidade? Por que exatamente Ele fez isso? A resposta parece óbvia à primeira vista, né? Porque muita gente responde com sinceridade. Olha, Ele fez tudo isso por amor. Ok, né? Dá para aceitar essa resposta, mas ela não é uma resposta completa, porque eu posso fazer outros tipos de perguntas que incluam logo o amor na pergunta, e aí você não tem como responder isso. Por exemplo, eu poderia perguntar: qual a finalidade de o Senhor Jesus ter morrido por nós e feito tal obra por amor? Aí eu já coloco o amor na questão. Como é que eu vou responder isso? Ou qual foi o propósito de Deus de sacrificar seu único filho por amor a nós? O que o Senhor Deus ganhou com isso? Está entendendo? É uma pergunta que fica faltando algo aqui, né? E aí nós não podemos responder simplesmente que foi por amor, tem que ter mais alguma coisa. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa sobre o amor, né? O amor verdadeiro, ele é desinteressado, porque diz assim que ele não busca os seus próprios interesses. Né? Então, nesse sentido, ele é desinteressado. Mas não quer dizer que o amor é despropositado, ou que não tenha nenhuma finalidade. O amor tem um propósito, o amor tem uma finalidade, o amor tem um alvo. Né? E hoje, pela graça de Deus, eu quero falar um pouco qual é o propósito da obra de Cristo na sua ressurreição. Né? E o que isso significa para a nossa própria ressurreição. Parte do que eu vou falar não vem da minha cabeça. Tem um autor muito bom chamado R.C. Sproul, que ele fala muito sobre a obra de Cristo na cruz, e parte dessa mensagem eu sou devedor dele, né, sobre isso. Então, vou falar um pouco sobre Coríntios capítulo 15, do versículo 20 em diante, e vamos tentar entender qual é o propósito da ressurreição de Cristo e como isso nos atinge. Está ok? Está claro? Muito bem, então vou falar um pouco sobre a ressurreição como obra de Cristo. Bem, quando nós falamos sobre a obra completa de Cristo na cruz, o que nós entendemos? Nós entendemos que a obra de Cristo na cruz inclui a ressurreição, né? Porque diz assim que Cristo foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso é lá em Romanos. E pela obra completa na cruz, o que inclui a sua morte, o que inclui a sua ressurreição, né? Nós somos libertos da condenação, porque também está escrito lá em Romanos 8,34 o seguinte: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Cristo morreu e ressuscitou por nós, nesse sentido, intercede por nós. Assim, meus irmãos, a ressurreição também é obra de Cristo na cruz. Mas aí nós temos um problema em teologia, né? Por quê? Porque é estranho falar da obra de Cristo na ressurreição por um motivo muito simples, muito simples. Durante todo o evento que levou à ressurreição, o Senhor Jesus estava completamente passivo, porque ele estava morto. Ele foi morto na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Porém, ele não ressuscitou de si mesmo. Isso que às vezes a gente esquece, ele não ressuscitou a si mesmo diante dos mortos. A palavra afirma que ele foi ressuscitado dos mortos
pelo poder do Espírito Santo. Como está escrito aí, eu peço que abra Romanos 8:11. Romanos 8:11. Cristo está morto e diz, não, agora vamos ressuscitar. Não, ele foi ressuscitado pelo Pai, pelo poder do Espírito, como diz Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, meus irmãos, na obra da ressurreição, o Filho é alvo do poder de Deus. Com todo temor, eu posso afirmar que o Senhor Jesus, naqueles dias em que ele esteve morto, ele não poderia ressuscitar por sua própria iniciativa e vontade. Né? Por quê? Porque ele era as primícias dos que dormem, né? O primeiro a ser ressuscitado. E ele deveria fazê-lo segundo a vontade do Pai, né? Através do poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 5:20 diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Foi ressuscitado. Ele foi o primeiro a ressuscitar, é dele as primícias. E é por causa dessa ressurreição que nós também ressuscitaremos. Então, para entender a ressurreição, a primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, sobre a ressurreição, é que, de fato, Cristo morreu. Ao longo da história, teve gente que disse que Cristo não morreu, ele estava desmaiado, na verdade foi uma morte meio fake, né? Mas não, Cristo de fato morreu, ele realmente morreu, e quando ele foi sepultado, ele realmente estava morto. Não foi fingimento, não foi uma morte como alguns do passado dizem assim, do estilo de concessão. Tem alguns autores do passado, alguns heréticos dizem assim, que Jesus falou algo assim, olha, eu vou deixar que me matem, porque eu posso reverter essa morte a qualquer momento por minha própria vontade. Então, se fosse assim, não seria uma morte de verdade, apenas um teatro. Eu vou deixar que me matem, mas eu só estou morrendo de mentirinha. Não, Cristo Jesus, o nosso Senhor, a si mesmo se humilhou, se rebaixou à condição humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. A vida, a verdadeira vida, meus irmãos, a luz do mundo, teve um dia que ela sofreu morte verdadeira. Está claro? Então entendamos de uma vez por todas, quando da sua morte, o corpo do Senhor Jesus de fato foi esvaziado de vida, seu corpo tornou-se um cadáver igual a qualquer outro cadáver, sem vida, seu espírito, sua alma havia deixado seu corpo, estava com o Pai, né? Mas o seu cadáver físico foi encerrado em uma fria sepultura de uma caverna aos rigores da morte. Isso tem que entender. E como qualquer cadáver, ele não tinha nenhum batimento cardíaco, não havia trabalho cerebral, em suas veias não pulsava o sangue, não havia mais isso, todo o seu metabolismo havia cessado. Meus irmãos, o Senhor Jesus estava morto, e como todo homem morto em sua humanidade, ele estava completamente impotente para realizar qualquer obra significante. Está dando para entender isso aqui? Ele não podia ressuscitar a si mesmo como todo ser humano que mergulha na morte. Sua ressurreição teria que ser operada por outro. E aqui é o paradoxo da situação, né? A ressurreição é obra de Cristo, mas em sua morte ele não podia fazer. Que coisa estranha, que coisa estranha. No entanto, teologicamente, nós podemos com muita tranquilidade falar que a ressurreição é parte vital da obra realizada por Cristo, ainda que durante os dias em que ele esteve morto, ele não operou de per si a sua própria ressurreição. E como é que se dá isso? Como foi? Exatamente, meus irmãos, qual foi a obra que Cristo operou em seu estado de morte? Porque a palavra de Deus fala que ele ressuscitou, nada a entender que ele ressuscitou. Então, para entender esse paradoxo, eu tenho que olhar o que a Escritura declara acerca dessa questão, né? Então, falando disso, vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. Já falamos da morte, vamos falar sobre a ressurreição de Cristo e como que isso afeta na nossa ressurreição.
1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 27, parte A, versículo 27, olha o que está escrito. Por favor, abram 1 Coríntios 15, 20 a 27, somente até a parte A do 27. Então, as Escrituras, elas relacionam a morte de Cristo com a morte de todos os homens, a começar em Adão, e a ressurreição de Cristo com a ressurreição de todos os filhos de Deus, a começar com o próprio Cristo. Olha o que está escrito, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão verificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois a discussão de Cristo na sua vida. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Agora olhem bem, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Vamos parar até aqui. Então o que nós temos nessa passagem? Nós temos a interpretação paulina da ressurreição. O que nós podemos ver? Notem que nessa passagem tem uma clara ligação entre Adão e Jesus em termos de morte e ressurreição. Tem no versículo 21. O Senhor Jesus, ele exerce agora a função de um novo Adão, ou como a gente diz, o segundo Adão, que vem trazer vida a todos os que morreram à semelhança do pecado de Adão, do nosso primeiro Adão, o nosso pai. Lá no versículo 22. E notem agora a ordem da ressurreição, no versículo 23. Primeiro, a ressurreição acontece com Cristo, como primícia, como fruto dessa nova vida. E depois, todos que estão em Cristo na sua vida, lá na segunda vida. E até que Cristo venha na sua segunda vida, a obra continua. Por quê? Porque Cristo, ele reina vitorioso, ele subjuga os seus inimigos, ali no versículo 25, até que o último inimigo seja destruído. Quem é esse último inimigo? É a morte, versículo 26, a própria morte. E assim, todos os que estão em Cristo serão ressuscitados. E quando todos forem ressuscitados, daí, versículo 24, diz assim, aí virá o fim. E o reino de Cristo será entregue a Deus Pai, e a vitória estará completa. A vitória que já foi consumada na cruz, agora a gente pode ver em toda a sua totalidade, se estendendo para toda a eternidade. E o grande final dessa história é justamente a destruição dessa maldição que temos pelo pecado, a morte. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Essas primeiras coisas já passaram. Não haverá mais funerais, velórios, tristeza, muitas vezes falta de esperança. Terá passado. Meus irmãos, o primeiro Adão, ele trouxe a maldição da morte para o mundo, devido ao pecado. Mas o novo Adão, que é Cristo Jesus o Senhor, ele traz a ressurreição dos mortos, de modo que até o inimigo supremo, aquele inimigo que nos aflige toda a raça humana, a própria morte que todos nós iremos passar, ela é derrotada pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E mesmo na sua morte na cruz, a obra da ressurreição continua operando, ela continua vitoriosa. Todas as coisas que diz ali no início do versículo 27 estão subjugadas, estão sujeitas ao seu poder. É isso. Então, nessa ressurreição, porque a ressurreição é um evento sobrenatural, nesse evento singular, nós vemos a vitória de Cristo Jesus. Mas essa vitória, ela não é apenas Cristo contra Satanás, ou Cristo vitorioso contra o pecado. Ele é vitorioso contra a própria morte. Na verdade, ele é a própria vitória, porque diz lá no versículo 54 aí de 1 Coríntios 15, diz assim, tragada foi a morte pela vitória. A vitória é Cristo, ele é a própria vitória, ele não é só vitorioso sobre a morte, ele é a própria vitória. E essa vitória, meus irmãos, não é só por ele mesmo, e nem somente para ele.
E aí vem a finalidade, essa vitória, ela se espraia para todos os filhos de Deus. Não é só para ir batendo para dizer assim, eu consigo derrotar a morte. Nossa vitória de Cristo, ela vem em nosso encontro, porque na ressurreição de Cristo, nós temos a nossa ressurreição. Ok? Está dando para acompanhar? E aí o apóstolo vai dizer assim que Jesus se torna as primícias da ressurreição. Primícia que é o primeiro fruto, o primeiro humano a experimentar a nova vida obtida pelo sacrifício da cruz. Até então, ninguém tinha experimentado essa verdadeira ressurreição. E o Senhor Deus não ressuscita somente Jesus dos mortos, né? Mas Ele também ressuscita todos os que estão em Cristo. Todos irão participar do triunfo sobre a morte. E é por isso, meus irmãos, que a ressurreição é tão importante para a fé cristã. Ela é central, né? Nela se fundamenta todo o reino de Deus que se estenderá para toda a eternidade. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vida eterna. Tira a ressurreição, o que sobra? Não sobra esperança nenhuma. Sobra apenas religiosidade inútil, festividades pagãs. A vida ela perde todo o sentido físico, metafísico, filosófico, religioso. Sem a ressurreição, meus irmãos, a vida termina somente ali na morte. Qualquer obra que nós fizermos nesse planeta, nesse universo, perderá o sentido, porque não haverá mais nada depois dessa vida. Então será uma vida de fato absurda, e aquilo que Paulo vai dizer, nós somos os mais infelizes dos homens, se nós acharmos que não há ressurreição. Está claro até aqui? Eu estou saindo um pouco do contexto. Nós vamos voltar para a ressurreição e perguntar assim, quem ressuscitou Cristo dentre os mortos? Quem ressuscitou? Porque a ressurreição de Cristo é obra de Cristo. Mas não foi o Pai que o ressuscitou. A ressurreição de Cristo é obra de Cristo. Então, como foi dito anteriormente, o corpo do Senhor Jesus estava completamente passivo na morte. A sua obra foi operada por Deus. Ok, tranquilo. Para a gente entender um pouco disso, que é operada pelo Senhor, a gente pode fazer uma analogia da ressurreição de Cristo com a ressurreição de Lázaro. Porque a ressurreição de Lázaro foi o quê? Foi operada pelo Senhor Jesus. E talvez isso nos traga alguma luz. Né? Eu vou pensar o seguinte: quando Lázaro foi ressuscitado dos mortos, Lázaro contribuiu de alguma forma para a sua ressurreição? Não contribuiu. Lázaro já estava morto de 4 dias quando o Senhor Jesus veio e o ressuscitou. Como é que o Senhor Jesus o ressuscitou? Será que o Senhor entrou lá no sepulcro e fez uma ressurreição boca a boca, né? Uma massagem cardíaca e o ressuscitou? Não, ele não fez isso. O Senhor também não implorou para Lázaro para que ele ressuscitasse alguma coisa assim. Lázaro, você consegue, dê um jeito de ressuscitar, seja o protagonista da sua própria ressurreição. Não, nada disso, Lázaro estava morto. Lázaro não está ouvindo. Em vez disso, o Senhor clamou em alta voz e disse assim: Lázaro, vem para fora. Está lá em João 11:43. E sob a ordem do Filho de Deus, aquele cadáver que estava experimentando a corrupção ali da carne, a decomposição, tornou a viver. Se levantou e saiu do túmulo. E essa analogia, meus irmãos, é importante porque ela se configura em um princípio. Qual é esse princípio? Nenhum ser humano tem poder sobre a morte. Nenhum ser humano pecador, decaído, tem poder sobre a morte. Na verdade, a gente não tem poder sobre qualquer aspecto fundamental da criação. Né? Se nós voltarmos ao princípio da criação, como é que esse universo foi trazido à existência? Como é que foi trazido? Como é que a vida veio existir em primeiro lugar? Alguns cientistas aí dizem, não, a vida se originou ao acaso, né? Foram colisões aleatórias de átomos e moléculas, depois teve uma evolução cega que chegou e gerou a vida. Mas isso é bobagem. Isso é bobagem. A vida veio a existir, meus irmãos, por meio de um imperativo divino, pela ordem do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que disse certa vez assim: haja luz, e houve luz. Né? E ele tem poder para isso. Em Apocalipse, em louvor a Deus, e Apocalipse diz assim:
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Assim como Deus, o Senhor Jesus, por sua vontade, chega para Lázaro e diz: vem para fora, sai, vive. Ali também Cristo, ele é ressuscitado pelo poder e pela vontade de Deus Pai. Então, o poder da ordem de Deus, do Deus onipotente, que foi suficiente para trazer à realidade todas as coisas, também foi suficiente para trazer Lázaro de volta aos mortos. E o mesmo poder do Espírito Santo que se movia, meus irmãos, pela face das águas ali no princípio, para trazer à existência todas as coisas, estava presente na ressurreição de Lázaro. E aqui está o mistério revelado, porque esse mesmo Espírito, ele vem ao sepulcro onde o cadáver do nosso Senhor estava depositado, que estava envolto em panos divinos. Esse Espírito de Deus o ressuscita de entre os mortos. Assim como todos nós ressuscitaremos também. E eu posso dizer assim, que no raiar daquele primeiro domingo, aquele domingo de Páscoa, aquele domingo pascal, pelo poder de Deus, naquele primeiro dia, uma pálpebra se mexeu, as ondas cerebrais começaram a pulsar, músculos se retesaram, o coração começou a bater, sangue voltou a fluir, e o homem Jesus, que estava morto, estava ferido e foi morto, reviveu. No poder do Espírito Santo, e ele sai daqueles panos em que está envolto, ele sai do estado da morte, se levanta vivo e caminha vitorioso da sepultura. Ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Diz a palavra do Senhor. A gente poderia dizer assim: morte, tu não ganharás para sempre. Não ganharás. A tua série invicta de vitórias desde a queda de Adão foi quebrada. Porque o Senhor Jesus ressuscitou nova vida. Não como a ressurreição de Lázaro, mas de uma maneira diferente, meus irmãos. Meus queridos, quando nós falamos a respeito de alguém voltar dos mortos, a gente às vezes ouve falar, alguém ressuscitou, né? No mundo em que nós vivemos, nesse mundo secular, os incrédulos, os céticos, os cínicos, quando a gente fala que alguém voltou da morte, eles dizem, quando nós falamos isso acerca do cristianismo, eles dizem assim: olha, cara, voltar da morte. Se tem uma coisa que nós sabemos com certeza, é que pessoas que morrem continuam mortas. E alguns chegam a dizer até assim: olha, se tem algo de mitológico, algo de falso, de fantasioso no cristianismo, é essa bobagem de dizer que existe ressurreição. Que o Messias de vocês ressuscitou. Isso é um completo absurdo. Quem morre permanece morto. Para essas pessoas, um evento dessa magnitude, meus irmãos, é algo que elas não conseguem conceber, é impossível. É impossível. E para nós, na nossa condição normal, morreu e ressuscita, pelo menos do ponto de vista do dia a dia do humano. Mas tem um comentário sobre a ressurreição do Senhor Jesus, meus irmãos, que é estranha e ao mesmo tempo muito empolgante na Bíblia. Né? No Novo Testamento é declarado explicitamente que não era possível que ele, o Senhor Jesus, fosse retido pela morte. É um comentário estranho, mas é muito empolgante. Abram aí em Atos, capítulo 2, versículos 22 e 24. Isso aqui, as pregações, começando ali, as pregações do reino ali com Pedro. E olha o que ele fala, o apóstolo Pedro, na primeira pregação ali da igreja. Né? Versículos 22, Atos 2. Olhem bem, ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha bem, vós o matastes, crucificando por mão de inimigos, ao qual, porém, olha bem, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. E olha que coisa estranha e empolgante: porquanto não era possível fosse ele
retido por ela. Foi ser retido por ela. Então, o apóstolo Pedro ele deixa bem claro que Jesus foi morto por crucificação, né? Mas Deus o ressuscitou e ele acrescenta: a morte não poderia mantê-lo em seus grilhões. E a gente pode entender isso, né? A questão, meus irmãos, não era que ele, Jesus, enquanto morto, tinha poder sobre a morte, né? Mas sim que a morte não tinha qualquer poder sobre ele. E essa é uma afirmação estranha, mas empolga. Por quê? Porque nenhuma cadeia, nenhum grilhão da morte tinha poder para trancafiá-lo, mantê-lo na sepultura em estado de putrefação para sempre. E por que é assim? E aqui nós temos que lembrar da nossa condição. Meus irmãos, a morte é o castigo que o Senhor aplica contra o homem devido ao seu pecado, porque o salário do pecado é a morte, devido à sua desobediência, devido às suas muitas iniquidades. Mas o Senhor Jesus não tinha pecado. Ele foi obediente a Deus Pai até a morte. Nele não se achou qualquer iniquidade ou dolo. 1 Pedro 2, 21, 24, é interessante que o próprio apóstolo Pedro, falando na sua primeira carta, no versículo 22, 21, 24, diz assim: porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aí diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou de sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se a quem julga retamente, carregando ele mesmo de seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas feitos sarados. Ele não pecou, não se achou dolo em sua boca, ele não revidou com ira as pessoas que o ultrajavam. Ele mesmo sem pecado, a ele foi imputado os nossos pecados, ele os carregou na cruz. Ele estava cheio de pecados, mas não eram os seus próprios pecados, eram os nossos. Ele carregou as nossas dores e enfermidades, mas não foram as suas, pois o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, conforme diz Isaías. Ele se tornou maldito em nosso lugar, mas ele mesmo nunca foi a maldição, nunca experimentou a maldição do pecado em seus membros, mas se tornou maldição em nosso lugar. 2 Coríntios 2, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. E sendo o Senhor Jesus santo e imaculado, por sua própria pureza inerente, a morte não tem autoridade para retê-lo. A morte para nós que pecamos. Ele não pode continuar morto. Tá? Então, meus irmãos, é mais ou menos assim, né? Se é assim tão impossível ele ressuscitar, seria tão impossível ele ressuscitar, melhor dizer assim: não, o impossível seria que ele não ressuscitasse dentre os mortos, porque ele não viveu em pecado. Os grilhões da morte não poderiam reter um ser humano sem pecado. Então a resposta é que não poderia. O Senhor Jesus, ele é vindicado nesse ato de ressurreição. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela, por sua vida santa, por sua obra, em um mundo decaído de pecado. Ele morre na cruz, mas ele ressuscita. E essa ressurreição, meus irmãos, muda absolutamente tudo que nós sabemos sobre essa vida. Quanto ao estado de pecado, nós, seres quebrantados, nós viveremos por essa morte e essa ressurreição, porque nessa ressurreição a maldição é quebrada, a morte perde seu poder, o pecado é justificado e agora nós podemos nos achegar a Deus Pai. O Novo Testamento afirma que o Senhor Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Que coisa impressionante! Ele viveu para a nossa justificação, ele morreu para a nossa justificação,
mas ele também ressuscitou para a nossa justificação. E isso nós estamos falando, a palavra de Romanos 4:25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus queridos, todo esse processo pelo qual nós fomos reconciliados por Deus na justificação depende da obra da pessoa de Jesus Cristo por meio da sua morte e ressurreição. Por quê? Porque desse modo isso tem a ver com a nossa ressurreição. Isso se relaciona com a nossa ressurreição. Como é que se relaciona? Como é que se dá a vitória da ressurreição de Cristo Jesus para conosco? Então, vamos pensar o seguinte: suponhamos, só entre nós aqui, que o Senhor Jesus tivesse feito, tudo que o Senhor Jesus tivesse feito, né, a sua vida de perfeita obediência, né, tudo que nós já consideramos, oferecendo a si mesmo como perfeito sacrifício, de uma vez por todas a sua morte, se ele fizer tudo isso, a questão é, mesmo ele tendo feito tudo isso, como é que nós sabemos que esse sacrifício ele satisfez a Deus Pai? Como é que ele de fato pode nos imputar essa nossa vida? Como é que nós sabemos que esse perfeito sacrifício na cruz é aceitável a Deus? Como é que essa oferta de propiciação realmente realizou alguma diferença de propiciação diante de Deus? Essa é a pergunta, né? Na ressurreição, o Pai recebe o perfeito sacrifício do Filho. E ele o aceita como obra para justificar nós ímpios. É como se o Pai estivesse dizendo na ressurreição: eu estou satisfeito, porque agora pode haver paz entre mim e os homens, na morte do seu Filho, não conosco, porque nós somos pecadores. E como consequência, isso tem o poder de remover a maldição que sobre nós na ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, abram aí o verso 42, parte A diz assim: pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Na incorrupção. E essa figura paulina, ela é muito nítida quando nós olhamos ao episódio do sepultamento de Lázaro. Diz ali, lá em João, que ele já estava há 4 dias morto, e quando o Senhor chegou e mandou retirar a pedra, lá em João 11:39 diz assim: Senhor, já cheira mal. Na versão King James, é mais interessante assim: o Senhor fede, está fedido, está podre, né? Ele fede. E esse fedor que acompanha a corrupção da carne, meus irmãos, faz parte da realidade da morte. No sepultamento, estava no sepultamento de Lázaro. E será a nossa realidade quando nós morrermos. Esse corpo, ele vai se decompor, ele vai experimentar essa corrupção. Será o destino de todos nós, caso o Senhor não volte antes das nossas mortes. Você já se perguntou por que as mulheres foram, logo no primeiro dia da semana, levar perfumes ao sepulcro de Cristo? Elas foram ali, bem cedo. Elas foram ali levar óleos, levar perfumes, para que o corpo de um homem já defunto, que na morte começa a ver corrupção, não cheirasse tão mal. Estavam ali no primeiro dia da semana, era um costume de tantos povos do Oriente Médio. Hoje em dia a gente faz embalsamamento, eles buscavam de alguma forma retardar a corrupção, a deterioração do corpo, que se segue à morte. Meus irmãos, quando o corpo do Senhor Jesus foi colocado na sepultura, como diz aqui em 1 Coríntios, ele foi semeado na corrupção, mas ele não permaneceu na corrupção. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, e aqui prestem muita atenção, não foi somente a ressurreição do corpo, como foi o caso de Lázaro, pois ele não estava exatamente igual como estava antes de morrer. Quando Cristo morreu, ressuscitou, ele não estava exatamente igual. E aqui eu quero que prestem atenção, porque não foi simplesmente um processo em que ele foi sepultado e depois foi ressuscitado dos mortos, tendo a mesma existência que tinha antes. Não. Houve uma mudança fundamental
ocorreu uma mudança fundamental. E aqui, presta atenção, havia continuidade, sim, havia uma continuidade entre o corpo que entrou no sepulcro e o corpo que saiu de lá. Né? Era o mesmo corpo, era um corpo que a gente podia identificar, as pessoas podiam identificar, tinha ainda a marca dos cravos, tinha a marca da lança, das chicotadas, você podia identificar, eram coisas que podiam ser reconhecidas, havia uma certa continuidade. Mas havia uma mudança dramática no corpo do nosso Senhor e Rei, no momento em que ele saiu do túmulo. E era diferente do momento em que ele entrou. Por que isso? Quando o Senhor Jesus saiu do túmulo ressurreto, não era simplesmente como se a vida do seu corpo anterior tivesse sido simplesmente restaurada. Não, meus irmãos. Seu corpo anterior, agora, né, fora glorificado. Deixa eu explicar isso aqui. Vamos lá de novo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, a parte B. Né? Diz assim: semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita-se na incorrupção, falando da ressurreição de nós, os cristãos. O corpo que saiu desse túmulo, agora, Cristo, jamais poderia sofrer decomposição, corrupção da carne, apodrecimento, ruína. Quando os nossos corpos saírem da sepultura na ressurreição dos mortos, meus irmãos, eles nunca mais irão se deteriorar novamente. Lázaro foi ressuscitado, mas depois morreu de novo. Mas a ressurreição que vem da ressurreição de Cristo semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Jamais estarão sujeitos novamente a doenças, à morte, aos estragos do tempo. Esse é um corpo incorruptível, seremos incorruptíveis. Continuando aí, versículo 42, parte C. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Como assim? Como assim? A vida de Cristo nessa terra, meus irmãos, seguiu, desde o seu nascimento até a sua morte terrível, um padrão de humilhação que todos nós seguimos. E era um padrão que se movia incansavelmente em direção à vontade de Deus, à exaltação. Seu corpo foi semeado em desonra, em humilhação, ele sofreu todas as necessidades que nós, pessoas, sofremos, passou fome em alguns momentos, sede, cansaço, dor, teve as tentações, foi crucificado sem pecado nas tentações, foi sepultado, mas agora ele ressuscita em glória incorrupta. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se na desonra, ressuscita em glória. Alguém que sabe qual a aparência de um corpo humano glorificado? Alguém que sabe? Eu não sei, né? Mas eu sei que é algo diferente dos corpos que nós temos agora. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, aí em Coríntios 15, versículos 39 e 41, diz o seguinte, abra aí, versículos 39 e 41, diz assim: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes, também há corpos celestiais e corpos terrestres, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de estrutura. Então, nessa passagem que nós lemos, a gente pode entender que há diferentes níveis ou graus de glória em todos os lugares ao nosso redor, em todas as criaturas. Tem peixes que são mais bonitos do que outros. Quem gosta de peixe tem uns lindíssimos, tem uns horríveis. Há planetas, como o planeta Saturno, que tem anéis maravilhosos. O planeta Terra não tem, né? Mercúrio é horrível, é quase uma bola seca. Né? Então, há estrelas cujo brilho é muito mais impressionante, tem um resplendor muito maior do que outras estrelas. Então, meus irmãos, sim, há diferentes níveis e graus de resplendor, de glória em toda a criação. Mas até Cristo ser ressuscitado, nós nunca tínhamos visto uma humanidade realmente glorificada. Nós nunca tínhamos visto. Todos estavam mortos a nosso devido de pecado. Nunca vimos um ser humano de fato glorificado. E foi essa gloriosa humanidade que saiu do túmulo. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. E o apóstolo continua e diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
Como assim poder? Né? A palavra poder aqui é dinamis, dunamis, como alguns gostam de falar, que, entre outros significados, indica poder inerente. Alguma coisa que tem poder que reside na sua virtude por sua própria natureza. Agora, a natureza ressurreta de Cristo, meus irmãos, ela é inerentemente gloriosa, poderosa, ela não pode mais ser limitada pelas fraquezas da carne. Ficou confuso? Deixa eu explicar, né? A palavra de Deus, em várias passagens, ela fala sobre a criação, né? E, por exemplo, o salmista, lá no Salmo 139, 14, ele diz que nós fomos criados por modo assombrosamente maravilhoso. Assombrosamente maravilhoso, né? Mas, algumas vezes, aí o Vivalho de R6 Pro, né? Ele diz assim, que quando a gente pensa na nossa própria existência, a coisa não é bem assim, né? Por exemplo, eu já estou com um pouco mais de meio século de vida, agora com 53 anos. E assim como o R6 Pro, também me surpreendo e reflito assim, como é possível que esse corpo frágil, meio gordinho, né, tem sobrevivido por 53 anos nesse mundo decaído, nesse planeta cheio de doenças, de vírus, de bactérias, de violência, sujeito a qualquer tipo de acidente em qualquer esquina, a mercê imponderável de tudo que ocorre no nosso redor. Como é que eu posso ter sobrevivido a tudo isso? Porque, meus irmãos, esse planeta não é para nós, não. Nesse sentido, devido ao pecado, a gente fecha os olhos e a gente morre. A gente faz uma curva com um pouco mais de velocidade do carro, a gente bate. A gente pega um resfriado mal cuidado, a gente cai de cama. É um corpo frágil. Você já se perguntou sobre isso? Como você pode ter vivido por tanto tempo em um ambiente tão perigoso, sendo tão frágil? Cada um de nós está tão próximo da morte quanto a cada respirar que nós damos. Realmente está mudando. Né? Será que todos nós voltaremos para a nossa casa após o culto? Pode ser que não sabemos. Né? Nossos corpos são fundamentalmente fracos, são limitados, não têm poder. Do ponto de vista agora puramente da matéria, já que eu sou físico-químico, né? Nós somos quase uma mistura ali, quase gelatinosa, né? Um saco de água proteína de pis ossos, revestido de uma pequena camada de pele. Qualquer coisa mais dura que a nossa pele nos machuca. Qualquer coisa mais afiada que as nossas unhas nos causam danos terríveis. Qualquer substância um pouco mais tóxica que o alimento diário nos envenena. Qualquer ar um pouco mais poluído nos leva a doenças respiratórias, nos sufoca. Nosso corpo não tem capacidade de nos sustentar para sempre. Nossos corpos se deterioram. Nosso corpo é um corpo de humilhação. A ciência, ela busca desesperadamente um meio de estender a vida dos nossos corpos. Desesperadamente. Busca uma saída desesperada para nos livrar da morte, que inevitavelmente todos nós sofreremos. Mas nessa busca de viver eternamente, nós somos impotentes devido à nossa condição natural. Por quê? Porque nós somos semeados em fraqueza. Como o corpo do Senhor Jesus, que foi colocado ali no túmulo, na fraqueza da carne humana. Mas o corpo que saiu do sepulcro, meus irmãos, ele deixou aquela fraqueza para trás. O corpo que saiu daquele túmulo, ele segue em poder. Não estamos falando que Jesus não tinha poder antes, o corpo dele é um novo corpo ressurreto, saiu em poder e força. Não é mais corpo natural, o corpo é espiritual. E sendo o Senhor Jesus aquele que é a própria ressurreição e a vida, seu Espírito pode dar vida a quem ele quiser dar. O Espírito que vivifica é aquele que pode dar vida. Está escrito lá em 1 Coríntios, aí, capítulo 44, versículo 44, 39, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se é corpo natural, também é corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, Cristo Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, sim natural, depois espiritual. O primeiro homem formado da terra e terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem no terreno, também são os demais homens terrenos.
E como é o homem celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. E esse é o ponto crucial da obra da ressurreição, meus irmãos. Ele nos concede uma nova humanidade. Na verdade, ele restaura a imagem de Deus originalmente em seu povo, para que nós possamos viver eternamente com ele. Na sua ressurreição, como ele é, nós seremos ressurretos. Como homens, filhos de Adão, filhas de Eva, nós nascemos e fomos semeados em corpos naturais frágeis. Mas em Cristo, pela sua ressurreição, nós seremos ressuscitados em corpos espirituais. Como cristãos salvos pela obra completa de Cristo. No momento, nós trazemos corpos frágeis, a imagem daquilo que é terreno. Né? Mas também, pela salvação em Cristo Jesus, nós já trazemos em nós aquela imagem do que é celestial, porque o Espírito Santo já habita em nós. Mas virá um dia, né, em que nós nos veremos livres da corrupção da carne e do poder da morte. E aí o apóstolo termina, concluindo 1 Coríntios 15, 50 até 54, eu também já estou quase concluindo aqui, ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. A gente não pode morrer com esses corpos. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. No último dia da ressurreição, na ressurreição dos mortos, a morte será tragada. O último inimigo a cair, a morte, aquela que aterrorizava a humanidade desde a queda, com seu pavoroso aguilhão aqui, aquela ferroada, devido ao pecado, diz aqui, ela foi tragada, ela foi consumida pela vitória, ela foi devorada. A vitória aqui, meus irmãos, é o próprio Cristo Jesus. E o apóstolo termina assim, quase com um hino de exultação. Ele diz assim, versículo 55, 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E na ressurreição de Cristo nós somos ressuscitados. E não teremos mais nossa terra passada. E viveremos para sempre com o nosso Senhor. Meu amigo morreu essa semana. Nosso amigo Masaki, Érica, Márcia, Helene, ele foi entregue à corrupção da carne, mas um dia ele vai ser ressuscitado, à semelhança de Cristo. Não um corpo frágil, um corpo que pode ter um ataque cardíaco, mas um corpo glorioso, forte, incorruptível. Essa é a glória, meus irmãos, da esperança da ressurreição. Todo aquele que está em Cristo desfrutará dessa ressurreição gloriosa. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, dirá em 1 Coríntios 6,14. E essa é a nossa esperança. Esse é o coração e o centro da fé cristã. Se nós não temos essa esperança, se nossos propósitos estão aqui nessa vida, meus irmãos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós estamos nessa igreja, mas o nosso coração está nesse mundo, se a finalidade da nossa vida está centrada nessa terra, não na ressurreição que virá, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a palavra de Deus fala sobre isso, ele diz assim: fraqueza ressuscita-se em poder. Em Cristo nós somos ressuscitados para essa esperança da glória. Qual é a esperança da sua vida? O que você espera da sua vida? Carreira, sucesso, poder, glória entre os homens? Você pode ter tudo isso,
Mas tudo vai passar. Esse mundo vai acabar. E mesmo que ele não acabe no decorrer da sua vida, o seu corpo vai acabar. Você vai morrer. Em algum momento, seu corpo vai ser colocado numa sepultura, vai ser jogado terra em cima de você. Você estará ali, o seu corpo sozinho vai se decompor. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Essa é a nossa esperança. Não tem como pregar Cristo sem pregar a obra da cruz, e não faz sentido pregar a obra da cruz se nós não pregarmos a ressurreição de Cristo e com Ele a nova vida que virá para todos os seus. Ele é a ressurreição e a vida, ninguém vai ao Pai sem Ele. Meus irmãos, nós temos que nos alegrar com essas verdades. Em Cristo nós estaremos ressuscitados. E nós já temos em nosso coração o Espírito Santo que testemunha sobre essa vida que virá. Nós temos que comer, porque para isso nós temos que trabalhar, nós temos que ter nossas carreiras, nós temos que progredir. Nós podemos fazer tudo isso como cristãos, mas mesmo fazendo tudo isso, nós não podemos depositar nossas esperanças nessas coisas. Faremos todas elas para a glória do Senhor, mas nossa esperança não está em nenhuma dessas coisas dessa vida. Nenhuma das glórias dessa vida, desse mundo é caído. Enquanto estamos vivos, devemos fazer, mas não coloquemos no nosso coração essas coisas. A nossa glória está em Cristo. A nossa história ainda vai começar. Vai começar naquele dia, quando todos nós estaremos na presença do Senhor. Ali vai de fato começar a nossa história. Para ser seguido, isso aqui é só um esboço. A verdadeira história só ocorre na presença de Deus. Com Cristo, com cristãos ressurretos. Amém, meus irmãos? Então, a Ele toda a honra hoje e até naquele dia bendito, em que nós não teremos uma separação, um choro, um dor, e a morte terá sido. Amém?